começar, Sol. Olá, olá, querido pessoal aqui do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais podcast. Pode contar, você é a dona da sua história. O intuito desse podcast é resgatar toda a força, toda a coragem que fica lá atrás na nossa história que muitas vezes a gente esquece. Então, eu costumo falar uma frase que é o seguinte: o nosso cérebro só reconhece o que ele conhece. Ou seja, então temos muita força para passar por desafios atuais na vida que lá atrás nós já passamos, mas muitas vezes a gente esquece que a gente tem força, tem coragem para superar qualquer desafio. E quando eu falo qualquer, gente, é qualquer de verdade. Com esse podcast, comecei a perceber que é isso mesmo. Então, quando a gente realmente resgata a nossa força, a gente passa por qualquer desafio. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de conversar com a Cíntia Fortini Machado. Cíntia, obrigada por ter aceitado contar a nossa história. A Cíntia, ela vai contar a respeito de algo que ela passou aqui, mas fazendo uma breve apresentação da Cíntia. A Cíntia, ela é casada com o Denis, é mãe da Alice e é mentora de carreira e de transição de carreira também. É isso, né, Cíntia? Isso mesmo, Sol. E de recolocação profissional. De recolocação profissional, é isso mesmo. Então, Cíntia, muito obrigada, seja bem-vinda ao nosso Pode Contar. Você é dona da sua história. O que que você tem para contar para nós que você foi uma virada de chave e que foi uma superação e que hoje você traz os aprendizados para a sua vida? Sol, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada e muito feliz de estar aqui, porque eu te honro muito, te admiro bastante como pessoa e também como profissional. Então, muito obrigada pelo Obrigada. convite. Maravilhosa, obrigada Admiração mesmo. é recíproca. Oh, obrigada, Sol, gratidão. Maravilha. Sol, eu gostaria de contar um momento onde eu tomei a decisão antes de empreender, sair, né? Eu vivia muito no automático na minha vida, na atuação na CLT. Eu não, nunca tinha passado por um processo de autoconhecimento. Foi quando eu tomei a decisão de empreender, foi um processo bastante desafiador para mim, porque eu atuei durante 15 anos no corporativo, e eu sentia que eu tinha uma inquietação dentro de mim, que eu queria entregar algo diferente do que eu estava entregando para o mundo. E eu não sabia o que era, só não tinha ideia. E aí eu comecei o processo de autoconhecimento lendo livros, né? Foi a forma que eu encontrei. E foi quando, em julho de 21, o universo fez o movimento. Eu já estava sentindo esse movimento a ser feito já há uns 3 anos, mas eu fui resistente e fiquei no piloto automático, fiquei nessa situação. E aí eu queria contar isso para você e para quem estiver nos ouvindo e for nos ouvir. Ai, como é que foi essa transição? Em primeiro lugar, né? Que livros que você leu? Porque como eu gosto muito de ler, normalmente o pessoal Isso. que nos assiste também lê. Que livro que você, olha, por conta desse livro que eu tive uma sacada. Tem 3 livros, né, relacionados a esse tema. Foi Encontrando o Seu Porquê. Né, é um livro onde ele traz isso, né, sobre propósito, sobre missão, e esse foi o primeiro livro que me trouxe clareza, né, do porquê, qual que era o meu porquê, qual que era a minha grande motivação, encontrando o seu porquê. Que quando você entende o seu porquê, parece que a vida vai se abrindo, é óbvio que com o movimento que a gente vai tendo mais clareza, mas esse livro me trouxe, sim, eu preciso atuar com orientação de pessoas. Só que até então eu não sabia que eu precisava fazer uma formação em coach, que eu precisava fazer uma formação em recolocação profissional, fazer uma outra formação com foco no empreendedorismo. E aí esse livro, ele me trouxe essa clareza. Cíntia, vai trabalhar com orientação. Você sempre orientou pessoas ao longo de toda a sua trajetória profissional. E aí o que mais veio assim na época foi ser coach de carreira. Né? Então, no começo, eu fui fazer uma formação em coach de carreira. E aí, depois, fazendo os atendimentos, eu fui entendendo que eu tinha que atuar como mentora de carreira também, né? Que o coach, ele ajuda muito a gente ter mais um autoconhecimento, começar o autoconhecimento. E depois que eu fui atrás de terapeuta, psicólogo, terapeuta de sistema, né, de constelação familiar, aí eu fui a psicanálise, né? E aí, depois que eu comecei a buscar, né, mais autoconhecimento, quem é a Cíntia, quais são os seus valores, depois do coach. Então, o coach foi uma porta de entrada, assim, para eu poder ir para o mundo do autoconhecimento. Sol, foi assim que começou o meu processo de transição de carreira, porque eu atuei durante toda a minha jornada profissional mudando de área, né? Então, eu comecei no planejamento financeiro, depois eu fui para o planejamento E tudo isso estratégico, dentro do corporativo. dentro do corporativo, Quantos exatamente, anos você tentando me ficou? encontrar. 15 anos.
fiquei 15 anos no mundo corporativo, então eu ficava por volta de 6 anos nessas áreas, né? Comecei em planejamento financeiro, planejamento estratégico, inovação e depois no RH. Aí no RH eu fiquei 3 anos, foi quando eu comecei a ter certeza que eu gostava de trabalhar com desenvolvimento humano, porque eu comecei lá dentro do RH, a entender o que era o RH, gestão de pessoas, recursos humanos, e aí eu comecei a participar de muitas palestras, né? Porque eu estava dentro do RH, eu precisava, né, entender do sistema de RH, né, de pessoas. E aí eu comecei a me apaixonar, Sol. E também isso ajudou bastante eu entender que eu realmente precisava trabalhar com desenvolvimento humano, com carreiras que eu gosto, né, com mentoria individual. Foi assim que eu comecei, Sol. Mas foi um chamado. E isso surgiu com muita força depois que eu me tornei mãe, Sol, né? Quantos anos tem Quando a eu me tornei. Alice? Hoje a Alice está com 8 anos. E E eu fiz a como minha que transição de carreira quando ela tinha 3. Então, eu já estou há 4 anos, né? Ela tinha 3 aninhos, indo para o 4 ano. E foi quando eu engravidei, que eu falei assim, não, eu preciso entender que eu não posso ser infeliz no meu trabalho, que eu não era feliz, eu não era realizada, né, Sol? E eu queria ser um exemplo para minha filha, que o trabalho pode ser, sim, uma fonte de realização, profissional, porque eu era muito realizada na vida pessoal, mas eu queria ser realizada também na vida profissional. E para minha filha, então foi um chamado ali também, né, de trazer um legado para a Alice, para entender que é possível sim ser feliz no trabalho. E na vida, onde você decidir ser, né? No relacionamento conjugal, numa amizade, das amizades, enfim, nas parcerias de trabalho, é uma tomada de decisão, né, Sol? Então ela isso que você foi está um trazendo é chamado. muito importante, né? Porque o que eu vejo, né? Muitas mulheres, quando elas, né, se tornam mães e elas começam a ver, nossa, com quem que minha filha vai ficar? Né? O meu filho, com quem que meus filhos vão ficar enquanto eu estiver ausente? É diferente da preocupação do pai. Não que o pai não tenha, mas essa preocupação É, ainda é da mãe. Como é que eu é da vou mãe. deixar meu filho, minha filha, né, com ou no berçário, ou que seja com babá, ou com alguém da família, algum familiar que às vezes tenha, que pode ficar com, né, com os filhos. E é um drama muito grande, né? Então, ao mesmo tempo que você quer ir, né, se realizar profissional, mas aí fica aquela culpa. Exatamente, Sol. Eu vivi isso que você está trazendo. Eu lembro que quando a Alice nasceu, eu falei assim, mas esse estilo de vida é insustentável para a nossa vida, o que eu quero viver com a Alice, com o Denis, porque eu trabalhava só, eu entrava às 8, saía às 8 de casa para começar às 9, e não tinha horário para chegar. Às vezes eu ficava até às 8, 9 horas da noite, e tinha que deixar a Alice no berçário, e às vezes ela não queria ficar no berçário, e tinha que ficar, porque não tinha com quem ficar, e até que eu tenho, graças a Deus, rede de apoio, mas eu também não queria deixar esse trabalho com os meus pais, nem com meu sogro, minha sogra, eu queria, né, ter essa responsabilidade de educar minha filha, ficar com a minha filha, mas eu também queria trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar, apesar de não ser real, não me sentia feliz, né, no corporativo, mas eu gostava de trabalhar, né, sempre gostei de trabalhar, né, só, então eu ficava muito me sentindo culpada, e aí eu falei, como que eu posso conciliar, né, uma vida que eu possa estar presente com a Alice, que eu posso levar ela para a escola, ela ficar bem na escola, e eu trabalhando ao mesmo tempo, mas uma rotina mais flexível, porque era uma rotina muito rígida, né, no corporativo que eu atuava. E também faz parte do processo do autoconhecimento você conseguir também conciliar, né, o corporativo. Não estou dizendo que o corporativo não seja bom, ele é bom, desde que a pessoa queira estar lá, né, só que aprender a trabalhar lá dentro, como é importante também aprender a empreender, né, porque tudo faz parte do processo de se entender e se dar bem, né, no estilo de vida que você decidiu. Então, isso que você trouxe de culpa, eu me culpava bastante. E era um conflito interno muito grande, porque eu ficava me questionando, né? É, qual vida que faz sentido para mim, o que eu quero viver a partir de agora, porque quando a gente se torna mãe, ou qualquer movimento que a gente faça, né, Sol, independente se é mãe ou não, a gente sempre se questiona qual que é o estilo de vida que eu quero ter, quem é a pessoa que eu quero me tornar no futuro, porque a gente está sempre evoluindo e crescendo, e a nossa identidade vai mudando, nossas vontades, nossos valores, o que é importante, negociável, que a gente não abre mão. Então, esse processo foi muito desafiador no início, porque eu não tinha quem me ajudar. E aí, quando eu fui buscar ajuda, terapeutas, mentores, que eu comecei a tomar uma decisão mais pautada na verdade, no que faz sentido, no que eu quero viver na minha vida só. Então, esse ponto que você trouxe para mim foi muito relevante. É isso que você De está trazendo, me. é importante, porque muitas vezes a gente vai indo, né? Vai deixando, a vida vai levando, vai levando, vai levando. Eu também trabalhei muitos anos no corporativo, e eu sempre falo, o corporativo não é ruim para quem gosta daquele estilo, daquele modelo de trabalho. Isso.
Para quem gosta daquele Porque modelo de ele é bom, para trabalho, quem ele é gosta. maravilhoso. Mas assim como para você, para mim, ele também não era meu modelo de trabalho. Mas também não significa que a gente que empreende seja fácil também. É tão desafiador como. A gente precisa aprender a escolher qual é o modelo de trabalho que eu quero. É o modelo de trabalho estar dentro de uma corporação, CCLT ou PJ, Isso, ou isso. eu prefiro meu modelo de trabalho como empreendedora. E os dois estão certos desde que faça sentido Exatamente. para você. Exatamente, Sol. Isso que você falou é verdade, porque no corporativo você tem competências e habilidades para serem desenvolvidas para você ser feliz lá dentro também, bem-sucedida e realizada, e no empreendedorismo também. Então, quando eu fiz essa migração, as competências que eu tinha desenvolvido lá foram bem importantes para o meu empreender, mas o empreender também exige outras competências, por exemplo, de vendas, de relacionamento, fazer CRM, né, que é esse contato, né, constante com nossos clientes que vivem com a gente, né, que passam pela mentoria, pela terapia com a Sol. E o que que acontece, né? A gente está sempre se desenvolvendo, se tornando, porque o nosso negócio só cresce à medida que a gente cresce, né, Sol? Então a Sim, gente acaba fazendo várias funções de vendas, de CRM, de relacionamento, de entrega da mentoria. A Sol tem uma escola que ela precisa também atuar como professora, como mentora, como líder. Então a gente acaba desenvolvendo muitas competências, né, Sol? Então também é desafiador. A gente tem que escolher que desafio que a gente quer para o nosso dia a dia, que vai fazer a gente querer levantar da cama e falar, eu quero esse desafio, eu quero resolver esse problema no mundo, que é esse problema que vai fazer eu crescer, evoluir, né, que faz sentido e que vai trazer resultado financeiro também, porque a gente precisa, né, do resultado financeiro, mas é uma consequência, né, só o que eu acredito nisso, e a saúde também é uma consequência, né, então a gente precisa focar no qual o desafio que a gente quer para a nossa vida, né, só para a gente tomar a decisão do que faz sentido no trabalho para nós. É nisso que eu acredito também, só no desafio, né? E o que vai gerar mais transformação também como ser humano, né? Porque eu acredito nisso, né? Que o trabalho também é uma forma da gente se transformar, evoluir como ser humano e crescer no negócio, no negócio ou na carreira, na CLT, no corporativo. Então eu acredito muito nisso, na transformação que a gente quer para a gente no futuro. E o trabalho é um caminho. O relacionamento também com a amizade, como eu e a Sol, no meu relacionamento com o Denis, conjugal, o meu relacionamento com a minha filha Alice, com as minhas irmãs, né, com os meus pais. Então eu acredito nisso, Sol, o quanto que tudo colabora para a nossa transformação. sim, é muito importante. Então, quando você está trazendo essa questão do relacionamento, o quanto que é importante, né? A gente está falando muito de trabalho, mas também você tem os seus. A gente tem vários papéis, né? Papel como profissional, como esposa, filha, irmã, mãe, amiga. E dentro do nosso trabalho, a gente tem esses outros papéis, né? O papel da É, que vende, da que lidera, da que é a mentora, da que prepara as aulas, né? Então, são vários exatamente. papéis que a gente desenvolve na nossa vida. Exatamente, Sol, exatamente. E o quanto isso gera vida para a nossa vida, né? Quando a gente gosta do que está fazendo e leva isso com amor, com dedicação, o resultado vem. Então, independente se está empreendendo ou no corporativo, é uma tomada de decisão, de escolha, né? E não só, igual você falou. É, e que legado que a gente quer deixar também para o mundo, né, Sol? O quanto é importante a gente ter a clareza da intenção. Qual que é a minha intenção aqui nesse Pode Contar com a Sol, né? Qual que é a minha intenção? A minha intenção é trazer a minha história de vida e isso também inspirar outras mulheres, outros homens, outras pessoas, que é possível sim a gente viver uma vida realizada, próspera, feliz, desde que a gente parte do processo do autoconhecimento, de se entender do que a gente realmente quer, o que vibra dentro da gente, né? E obviamente, né, tentar conciliar também com as pessoas que a gente ama, né? Porque é um movimento quando a gente faz, por exemplo, de transição de carreira, ou transição de estilo de vida, a gente acaba influenciando também as pessoas que estão ao nosso redor, nossos pais, nossas irmãs, nosso marido, nossa, né, esposa, os filhos, e também conciliar tudo isso. Não é um processo tão simples, né, Sol? A gente precisa levar tudo isso em consideração no momento de tomada de decisão, mas tenho certeza, uma vez que a gente toma uma decisão pautada na verdade, na nossa essência, tudo colabora para o nosso bem, né? Porque eu acredito que há algo maior nos governando, nos direcionando, nos orientando, que no meu caso é Deus, né? Mas pode ser que seja uma outra atividade para outra pessoa, ou de repente uma energia, uma força maior, mas eu acredito nisso, que parece que a vida vai colaborando para que as coisas vão se encaixando e fluindo, né? Desde que a gente tem uma fé em algo, né, maior que a gente que nos orienta. É nisso que eu acredito, Sol. Isso que você está trazendo é muito importante. Eu também acredito nisso. Mas quando a gente toma uma decisão que ela vem do coração, então, né, Deus, o universo, cada um tem lá, Jesus, Espírito Santo, né?
Alguém tem um santo, não importa, né? Os caminhos começam, parece que eles, né, te empurram. Olha, minha filha, tava demorando você tomar uma decisão, a gente estava aqui em cima, só esperando você tomar uma decisão. Não tomou a decisão? Bora lá para esse caminho. E outra coisa que você trouxe, que eu acho que é muito importante, que para mim também é importante, para as pessoas também que eu tenho conversado aqui no Pode Contar, é essa questão, né, dessa fé, a gente já saber que tem algo maior, e uma outra coisa, né, saber quais são os nossos valores. Se algo, né, você está falando de transição de carreira, se algo dentro daquela empresa está ferindo os meus valores, eu continuo ali ou não? A gente que Ex- empreende, né, um cliente, né, um mentorado, uma aluna, se ela ferir uns valores da nossa empresa, ela continua ali ou ela não continua? Exatamente, Sol. Então, acho que você Isso que trabalha com essa questão de transição de carreira, de recolocação, acho que é importante você deixar isso, não é porque você está dentro de uma empresa renomada, né? Como eu trabalhei em empresas muito grandes, né? Multinacionais, não é porque ela está ali, né? Pagando o seu salário, que é o que você gostaria de ter, e ela ferir um valor seu, eu fico ali ou eu não fico? Nossa, excelente ponto, Sol, que você Que trouxe. você E é diria para justamente essas isso. pessoas que estão nessa questão de transição de carreira ou de uma recolocação dentro da própria empresa, né? Querendo sair do nível gerencial para o nível de diretoria? Perfeita, Sol, maravilhosa esse seu ponto que você trouxe, porque quando eu faço o processo de mentoria, principalmente de recolocação profissional, que tem o processo de autoconhecimento, quando eu percebo as características do cliente, eu vejo que ele vai se dar melhor, por exemplo, numa startup, é completamente diferente de uma pessoa que vai trabalhar numa empresa totalmente estruturada. Por que que eu falo isso? Eu falo até por experiência própria. Por quê? Porque pelo fato de eu ter feito muitas transições de empresas, eu passei desde empresas de indústria, empresas, por exemplo, mais arrojadas, startup, uma empresa mais estruturada, para o perfil da Cíntia. O perfil da Cíntia é mais uma empresa estruturada. Por quê? Porque o meu raciocínio é mais estruturado, é mais certinho, mais cartesiano. É óbvio que eu fui me desenvolvendo a mentalidade, eu comecei a ter uma mentalidade mais flexível, mais aberta, mais expandida, e que tá tudo bem. Eu posso um dia atuar numa startup, que é uma coisa mais incerta, mas quando eu faço a mentoria com meus clientes, que eu percebo a partir do momento que ele tem clareza de quais são as características dele, o perfil profissional dele, ele vai ter muito mais chances de ser bem-sucedido. Uma pessoa que é bem-sucedida porque é uma pessoa que gosta do que faz, é uma pessoa realizada porque é mais fluida, é mais gostoso. Então, quando eu percebo que o meu cliente tem um perfil mais de startup, mais arrojado, porque a vida na infância dele foi mais parecida nesse sentido, né? Não foi tão estruturado, talvez. Então, ele tem muito mais habilidades desenvolvidas na infância do que uma outra pessoa, de repente, que teve uma infância mais estruturada, que tinha mais, era mais certinho, tinham pais mais, né, nesse sentido, não que os pais não sejam certinhos, né, mas tem pais que passaram por desafios na infância que fizeram que ele fosse mais criativo, mais inovador. Então, uma startup é mais interessante para esse perfil de cliente, né? Porque a infância dele, ele precisou desenvolver talentos e habilidades. E eu tive uma cliente que ela é maravilhosa. Eu vou trazer que me veio aqui, né, Sol? Ela atuava como gerente e ela trabalhava numa empresa estilo startup, mas era uma empresa familiar só. Então, e ela foi trabalhar lá. E ela foi trabalhar lá. E ela está lá há 6 anos. Ela me contratou. E aí ela se reconheceu, ela nunca tinha passado por um processo profundo de autoconhecimento, e ela entendeu, Cintia, eu quero trabalhar numa startup, mas não em familiar, uma startup de expansão, de crescimento. E aí eu fui vendo que a vida dela, desde a infância dela, ela sempre foi muito criativa, ela tem uma vida mais desafiadora quando pequena, de recursos financeiros, pais maravilhosos, incríveis, super humanos, e ela é uma pessoa super humana também, maravilhosa. E aí o que, que aconteceu? Ela se reconheceu e ela foi trabalhar numa startup, e hoje ela está super feliz, né, como diretora, ela cresceu e ela está feliz por quê? Porque ela entendeu que o perfil dela é de expansão, de crescimento, inovação, startup, né? E eu estou trazendo um exemplo aqui, Sol, para você, porque me veio muito isso, né? Que cada pessoa tem um perfil profissional que vai ter muito mais chance de ser bem-sucedido e realizado uma determinado tipo de empresa. E não adianta ficar forçando. Talvez essa minha cliente, ela vai desenvolver tantas novas habilidades, competências, que talvez no futuro ela queira uma empresa mais estruturadinha, mais organizada, porque a gente pode mudar ao longo da vida. A gente não precisa estar estático do mesmo jeito. É a mesma coisa eu empreendo. Então, hoje minha vida é uma vida mais de inovação, de flexibilidade, expansão, uma startup.
e isso não quer dizer que eu não tenho condições de assumir esse desafio, mas eu preciso desenvolver habilidades e competências que eu não desenvolvi na infância e que eu estou desenvolvendo agora, e eu posso trabalhar numa startup. Não tem regra, né? Ai, a Cíntia nasceu para trabalhar em estrutura, numa empresa estruturada. Não. Quer dizer que hoje a Cíntia tem mais condições de trabalhar numa empresa estruturada ou de startup. Então, essa é uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui. Só não sei se deu para compreender o Não, que eu faz muito trouxe aqui. sentido, porque É, é aquilo, né? De repente, eu quero continuar trabalhando dentro de grandes empresas exato. e não quero empreender, porque a gente precisa desenvolver muito mais habilidades, mas então Isso. eu posso ir para uma startup. Continuo, né, tendo uma empresa, né, ficando debaixo de um guarda-chuva de uma empresa, ou se aquela startup, não é para mim, né? Eu sou uma pessoa, né? Você trouxe, né? É. Mais cartesiana, eu gosto de coisas mais, né, entre aspas, né? Segurança, porque a gente não tem segurança de absolutamente nada. Então eu prefiro nessas empresas. Aí então você vai se sentir então feliz ali. Exatamente, Sol, perfeita. Exatamente. E então, hoje, de repente, a Sol, né, um exemplo, né, tomar a decisão de trabalhar dentro de uma empresa startup, talvez faça mais sentido, porque você já está há alguns anos empreendendo, então, se você, de repente, for prestar um serviço numa startup, vai ser fluido, vai ser gostoso, porque você já tem habilidades e competências bem desenvolvidas. Mas também é o que você falou, mas se, falar, assim, se eu quiser prestar serviço numa grande empresa estruturada, também pode, porque você já trabalhou nessa empresa no passado, e você sabe como que é. Então, você tem competência e habilidade desenvolvida naquela época. Então, eu falo assim, né, que a pessoa que empreende, como ela tem que atuar em muitas funções, igual a gente comentou, em vendas, em negociação, relacionamento, entrega de mentoria, a gente acaba desenvolvendo muitas competências, né, Sol? Então, a gente sim pode Muitas. prestar serviços para essas empresas de startup, empresa, né, mais estruturada, ou uma empresa mais familiar, também pode, Sol, pode, por quê? Porque é questão de desenvolvimento de habilidades e competências, talentos também, porque a gente acaba desenvolvendo talentos também, né, ao longo da nossa infância, mas eu acho que a tomada de decisão, essa coragem, né, de fazer acontecer, ela é muito valiosa, desde que você, né, e vindo do coração, igual você falou, Sol, esse negócio de vir do coração é muito importante, porque é aquilo que a gente falou, né, parece que o universo colabora para a gente realizar aquilo que a gente tomou decisão do coração, porque é leve, é fluido, é gostoso, e que faz sentido, tá congruente com os meus valores, com os meus interesses, então eu vejo que autoconhecimento colabora muito nesse processo de coragem, de tomada de decisão, para ser feliz, né, no trabalho, no relacionamento, enfim. Isso que você está trazendo é muito importante, né? Quando a gente sabe quais são os nossos valores, né? Hoje não tenho mais ele escrito que já está incorporado aqui, né? Comigo. Mas para quem não tem, eu sempre falo, pega lá um papel, escreve um post-it, deixa pendurado até você entender. Porque independente se você está empreendendo, né? Como é o nosso caso, ou se você resolve, né? Tá dentro de uma empresa, ou PJ ou CLT, se alguém de fora vem e fere seu valor, você precisa se questionar. Assim como a gente tem cliente que fere os nossos valores e a gente demite o Exato. cliente, demite o aluno, porque furou, né? A pessoa Feriu, invadiu, feriu, né? invadiu Um um valor que é valor. da nossa empresa, um valor que é nosso. Então, é muito Isso. importante essa questão que você traz, né? Da É, gente se realmente se conhecer, saber o que que é importante, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, até que ponto, né, tá invadindo, ferindo meu valor, até que ponto eu vou tolerar, ó, já não deu mais. exatamente, Sol. É muito importante a pessoa ter essa clareza, assim, é, no seu dia a dia, o que eu não abro mão. Isso é muito importante, isso é relevante. Então, quando a gente tem missão, visão, valores, propósito, intenção, quando a gente tem isso claro na nossa cabeça, ou igual você comentou, escreve e coloca no papel até aquilo ir se internalizando, ou você tendo cada vez mais clareza, porque o movimento traz clareza, né, Sol? Ter isso bem definido te ajuda a tomar decisões mais acertadas, para você não repetir o mesmo erro do passado, porque eu cometi alguns erros do passado, o mesmo erro, Sol, e eu falando super abertamente aqui, porque eu não tinha autoconhecimento e eu não sabia que, né, eu já trabalhei em empresas no passado que não tinha muito a ver com os meus valores, sabe, Sol? E eu não tinha percebido que era questão de valores, o que era importante para mim, que eu não abria mão, porque quando a gente é jovem, a gente quer mais crescer na carreira, ter salário, ser bem-sucedida, e a gente acredita que né, vai acontecendo e vai dando certo, mas erro e acerto também chega um momento que cansa a gente perde dinheiro, às vezes perde saúde, né, Sol? E é importante que a gente reconheça isso que você está falando de valores, propósito, missão, visão, e até no nosso empreender também, para a gente atrair os clientes certos também, que fazem mais sentido. Não quer dizer que a gente
não pode atender um cliente, talvez que a gente que não esteja tão conectado com a gente, às vezes acontece na comunicação a gente não falar quais são os nossos valores, né? Hoje o meu valor, por exemplo, é família, é cordialidade, ser uma pessoa, né, amigável e que queira crescer na carreira, expandir mentalidade, e a pessoa que de repente vem um cliente que não quer expandir mentalidade, que fica muito no vitimismo, já não faz tanto sentido estar comigo, porque eu quero uma pessoa que está querendo crescer, Ela quer expandir, né? expandir, né? Que ela quer, se ela quer uma recolocação, ela quer expandir, né? Exatamente, só ela quer expandir. Então, ela, para ela expandir, ela precisa olhar para dentro, para suas dores, para suas feridas, para aquilo que faz sentido, para aquilo que não faz sentido, né? Porque no momento que eu faço uma análise junto com o cliente, eu preciso falar quem ele é, que eu entendi quem ele é, o que, que é importante. Então, às vezes o cliente, às vezes não quer olhar para isso, né? Só a gente tem que respeitar, né? Livre-arbítrio também, né? Mas Exatamente. é sobre tudo isso que Esse eu livre-arbítrio é muito importante, né? E de tudo que é, você trouxe aqui, o que que você quer que foi o seu maior aprendizado que você poderia deixar aqui para nós? o maior aprendizado, Sol, sobre as feridas emocionais. Né? As 5 feridas emocionais daquele livro que a gente conhece, que é de uma psicóloga, né? É a Lise, o nome dela, e é importante, né? Eu acredito nisso, que quanto mais a gente vai curando as nossas feridas emocionais, nossos dores, nossos traumas que surgiram antes, às vezes, da gestação, ou durante a gestação, ou após a gestação na infância, que aquela dor, se ela não é resolvida, ela não é curada, só e a gente acaba repetindo comportamentos para a gente olhar para aquela dor. Enquanto a gente não olha, a gente repete. Então, a partir do momento que eu olhei para as minhas dores, para os meus traumas, para aquilo que me machucou e eu não ressignifiquei, não transformei, que eu gosto de falar do limão em uma limonada, eu acabo repetindo isso na minha vida e acaba trancando minha prosperidade. Então, a recomendação que eu deixo no processo de autoconhecimento é a gente ter coragem de olhar para nossas dores, para as nossas feridas, para a gente superá-las, compreendê-las, ressignificá-las e entender o que fez sentido, o que não fez sentido, o que eu quero para minha vida para o próximo ciclo. Para quê, Sol? Eu acredito que a partir do momento que a gente vive isso no processo de cura, a gente já consegue ser mais assertivo nos relacionamentos, a vida fica mais fluida, no atendimento ao cliente, ou prestação de serviço dentro de uma organização, para o nosso chefe, o nosso relacionamento fica melhor. Eu tenho certeza, se eu tivesse começado antes o processo de meu autoconhecimento, né, lá quando eu estava no corporativo, eu acredito que minha vida seria muito mais fluida, mas tudo faz parte do processo de aprendizado, né, tinha que passar por aquilo, porque aquilo me fez permitir que hoje eu possa ajudar meus clientes que estão vivendo, de repente, um relacionamento tóxico no ambiente de trabalho. Às vezes ela é tóxica com ela mesma, porque ela não reconhece quais são seus valores que você falou, só ela acaba destruindo ou passando por cima dos valores dela, e aí ela sofre, ela nem percebe que é ela mesma que está sendo tóxica com ela, e ela acaba traindo chefe tóxico, relacionamentos tóxicos, para ela enxergar que ela precisa olhar para ela, curar as feridas delas, e não é fácil olhar para as feridas, tá, Sol? Eu tô falando Não, isso porque eu já tô há 6 anos olhando para isso. Mas antes, quando eu não olhava, né, eu não queria olhar para dor, sentir dor, não, Deus me livre olhar para dor, e eu não olhava. Então eu sei que é difícil, não é um processo fácil. Eu tô falando que hoje é fácil porque eu tô há 6 anos nisso, mas hoje, se você não viveu o processo de autoconhecimento, eu recomendo que viva. E eu acredito que quanto antes a gente vive esse processo de autoconhecimento, de repente até na infância, na adolescência, eu acho que a vida fica muito mais leve, fluida e gostosa. Essa última mensagem que eu deixo aqui nesse pod para todos nós. nossa, e que aprendizado que você está trazendo, porque isso é importante, né? Esse livro, As Cinco Feridas Emocionais, Elise, acho que É, Bordeaux, eu não me lembro o sobrenome dela, isso, mas é essa um daqui, ó. livro, é esse aí, eu também tenho É ele, esse, né? Ah, eu é, tô com um negócio aqui, não dá pra ver. É é, Bourbial, alguma é, coisa assim. Né? Depois você isso. coloca aí no. É essa aí, agora ficou, deu pra gente ver. Agora ficou, Esse né? livro ele é maravilhoso, porque assim, quando a gente não se conhece, a gente vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, essa frase, deixa a vida me levar, a vida leva eu, inconsciente, a única pessoa que ficou famosa, que ganhou dinheiro com isso, foi o autor da música. Mas quando a gente fica nesse deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá todo mundo indo pra lá, a maré tá indo pra lá, então todo mundo tá indo pra lá. E aí a gente vai se ferindo. Eu te falo isso de carteirinha, porque já passei por isso, já trabalhei no corporativo, fiquei muito doente, por isso que eu saí. Mas não foi porque o corporativo era ruim, é porque aquele estilo de ambiente não era bom pra mim. Eu só fui Isso. entender porque Deus falou assim, então tá bom, você não vai tomar decisão? Vou tomar decisão por você. E me trouxe uma doença. Ali eu fui me observando, então o quanto que é importante, né, Cíntia, a gente saber o que é importante, né, e o que não é importante, o que que é relevante na minha vida.
Como é que eu olho Ex- para essas feridas emocionais que a gente teve, né? Todos nós temos, e aquela ferida, ela fica ali, né? Fica ali. Aí vem alguém, vai e cutuca. Aí ela sangra um pouquinho. Vem alguém e cutuca mais um pouco, aí ela sangra mais. Enquanto a gente não vai lá, não acolhe, realmente não cicatriza, a ferida fica ali sangrando e a gente fica repetindo, se encaixando em padrões, né? Já que a gente falando de trabalho, se enquadrando em Exato. padrões que não fazem sentido pra gente. Exato. E a vida ela vai mostrando através de sinais, né? Através de repente uma doença, ou através de um relacionamento, né, insustentável do ambiente de trabalho, ou através do resultado financeiro, de repente você não cresce na carreira. Então, o universo ele vai mostrando para a gente sinais, movimentos que a gente, se a gente não olha, né, acaba, eu acredito nisso, né? Só eu acredito nisso que a gente está aqui para crescer, evoluir, se a gente para, aí vem as consequências, né? Às vezes um faturamento ruim, ou às vezes uma doença, ou às vezes um relacionamento não sustentável, de repente com o esposo, com a esposa, com os próprios filhos, com os amigos, né? Então, eu acho que a vida é muito sábia, muito amorosa nesse sentido, de mostrando pra gente. Então, a gente tá sempre atento. Então, o autoconhecimento permite a gente estar atento e consciente do que a gente precisa olhar só. Então, muito obrigada aí pelo seu ponto. Ah, imagina, eu que agradeço. Cíntia, muito obrigada pela sua participação aqui. Então, depois, para quem quiser saber mais do trabalho da Cintia, que ela faz nessa essa mentoria de recolocação de trabalho e de Uhum, carreira, aqui no isso. descritivo do vídeo vai ficar o contato da Cíntia, vai entrar em contato com ela, que é essa profissional tão excelente, além de profissional, é uma excelente pessoa, assim, uma pessoa extremamente do bem, né? Eu tenho uma grande admiração. Então, Cíntia, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por você ter tido a coragem de vir aqui e trazer a sua história. Porque para a gente resgatar a nossa história, como você fala assim, Uhum, né? Assumir os nossos erros, a gente precisa de coragem. Então, parabéns exatamente. pela coragem de ter vindo aqui e compartilhar toda a sua história, que ela é tão cheia de tão Uhum, rica, né? De tantas informações, tantos aprendizados que você trouxe para mim, eu tenho certeza, para todo mundo que vai ouvir. Então, muito obrigada, Cíntia. Obrigada para você que esteve aqui com a gente e até o nosso próximo podcast. Pode contar. Você é dona da sua história. Até lá. Beijo. Tchau, tchau.